palhinha, pessoal, uma introduçãozinha aqui à gravitação universal, que é uma matéria encantadora mesmo. Claro que, né, na hora que chega a parte de matemática, sempre pode dar uma pioradinha, né? Mas a parte de teoria é muito legal. Porque a gravitação universal tenta entender como é que os corpos celestes se movimentam. E é uma coisa que o homem vem tentando fazer há milênios e milênios, né? E aí nós vamos dar uma discutida sobre isso. Gravitação universal. Hidrostática também vai ser uma matéria que a gente vai ver nas próximas aulas aí. Gente, muitos gênios já nasceram e já morreram nesta terra maravilhosa. Muitos já tinham tido ideias fantásticas que não foram aceitas porque a maioria da população naquela época não estava preparada para a ideia fantástica que ela teve. Por isso que o que eu vou te contar aqui em Gravitação Universal não é necessariamente as coisas que já existiram. Com certeza, outras pessoas, antes dos momentos históricos que eu vou comentar aqui, já tinham tirado essas conclusões, só que não foram, né, não foram levadas a sério. Então tu vê, né? Se tu pegar 4, 5 mil anos atrás, qualquer criança vivente na Terra, há 4, 5 mil anos atrás, sabia reconhecer os planetas. Mercúrio, Vênus e Marte no céu, com toda a tranquilidade, entre outros. Eles sabiam que as luzinhas que se mexiam no céu eram planetas, as luzinhas que não se mexiam eram estrelas. E eles sabiam disso, não é porque eles eram mais inteligentes do que nós, é só porque eles não tinham o que fazer à noite. Quando a noite chegava, as famílias só podiam observar os céus e ensinar uns para os outros o nome daquelas estrelas, daquelas constelações. Ligavam os pontinhos e formavam figuras, e aí através das figuras formadas davam nome para aquelas constelações. O cara que pela primeira vez escreveu um livro que explicava o movimento dos corpos celestes e que ganhou vulto mundial foi o tal do Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, que é do século I depois de Cristo, ele escreveu um livro chamado Almagesto. E nesse livro ele descreve como é que funciona o movimento dos corpos celestes. Ptolomeu disse: a Terra ocupa o centro do sistema solar. Sim, ele é um dos geocentristas famosos. A Terra ocupa o centro do sistema solar, o centro do universo. Porque Deus criou a Terra e botou tudo para girar em volta dela. Né? Obviamente a ideia dele tem um apego religioso também. A Lua descreve um círculo perfeito em torno da Terra. E é um círculo perfeito porque o círculo é a expressão da perfeição. Nesta época não havia dúvida de que o círculo era algo divino. A prova de que o círculo é algo divino é que o Sol é redondo e mora no céu onde os deuses moram. A Lua é redonda e mora lá também. E na Terra não tem nada redondo. Então, coisas redondas são divinas. E depois que mostraram a ideia do pi, né? Que dentro de qualquer círculo tem um pi, um número mágico, aí mesmo é Deus. Aí, ó. De acordo com Cláudio Ptolomeu, o Sol orbitava a Terra descrevendo um círculo perfeito em torno desta. O problema para Ptolomeu era entender o movimento dos outros planetas em torno do Sol. Se tu observa Marte ao longo das noites, tu percebe Marte no céu fazendo um movimento estranho. Ele avança, e tem um certo período lá que ele faz uma pirueta no céu antes de voltar a avançar. Então, se tu vai descrever a trajetória de Marte no céu, ele dá uma pirueta estranha. Isso não faz sentido, as pessoas não conheciam as leis de Newton ainda, mas elas tinham noção que os corpos tendiam a continuar o movimento do jeito que estava. Que para uma pedra dar uma pirueta, tu tinha que obrigar ela com a mão a fazer a pirueta, que tu só joga a pedra fazia um movimento suave. Então isso aqui violava as regras, violava o bom senso das pessoas.
E as crianças percebiam isso acontecendo. Olha lá o planeta vermelho. Olha lá a coisinha vermelha, a luzinha vermelha vai dar a volta dela. E aí, noite após noite, eles percebiam o planeta fazendo aquela curva. Só pode ser, sei lá, o Deus da destruição. E aí cada cultura deu um nome diferente. Ares, o Deus da destruição. E vermelho ainda, a cor de sangue, isso é mau agouro. Vai dar merda. E sempre dá merda na vida das pessoas. Então deu merda, tem a luz vermelha lá no céu, ó, viu? Falei? É o Deus da destruição. E aí tu estuda as culturas, tu vê que toda cultura dá um nome macabro pro planetinha vermelho, para Marte. Olha a sacada do Copérnico, do Ptolomeu. Ptolomeu pensou assim, ó, eu vou explicar, isso é fácil de entender. É só, na verdade, imaginar que tem um ponto que gira em torno da Terra e Marte gira em torno desse ponto. Aí 2 círculos perfeitos vão dar o movimento que eu quero. Marte parece rodopiar loucamente em torno da Terra, mas na verdade não. É o movimento de 2 círculos perfeitos. Marte circula em torno de um ponto que circula em torno da Terra. E assim é Mercúrio e Vênus, né? Se a Terra é o centro, Mercúrio e Vênus vão dar umas rodopiadas muito doidas em torno da Terra. E como dizer que ele está errado se ele prevê eclipse? Sim, ele prevê eclipse, cara. Ele é do século I depois de Cristo. Ele falava, ó galera, daqui a uns 2 meses a Lua vai desaparecer no céu. E lá aparecia a Lua, sendo oculta por alguma sombra. O cara previa eclipse, ele previa as fases da Lua, é bobagem para ele. Ele previa onde é que Marte ia estar com o passar do tempo. Ó, Marte vai aparecer lá, tal hora da noite. Tava lá Marte. O cara tem pacto com um demônio, um cara desse. Esse cara é um cara muito poderoso, ele pode calcular o futuro. Meu Deus, o cara é um ninja. Geocentrista. Outros caras anteriores a ele já tinham falado que está errado isso aí, tá? Outros caras já tinham falado, não, é o Sol que está no centro. O heliocentrismo já existia no mundo. Mas para convencer o mundo de que talvez o heliocentrismo fosse melhor que o geocentrismo, teve que nascer um cara altamente questionador e que teve fibra para manter a sua postura quando as pessoas o chamavam de louco e queriam matá-lo. Copérnico, Nicolau Copérnico. Copérnico, cara, já é de 1500 e cacetada. Ou seja, mais de 1500 anos se passaram para o Copérnico começar a questionar a ideia do Ptolomeu, que foi espalhada pelo mundo com o livro dele, com Almagesto. O Copérnico ele falava o seguinte, ó, essa ideia do Ptolomeu de que a Terra está parada e as coisas giram em volta da Terra é uma viagem. O melhor é a gente entender que o Sol é o centro do sistema solar. Porque se o Sol for o centro do sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e os demais planetas todos orbitam o Sol num círculo perfeito. O heliocentrismo, então, heliocentrismo. O pessoal não aceitou o heliocentrismo do Copérnico porque eles questionavam o Copérnico. Copérnico, tu comeu merda, cara. Tá com algum problema? Por que tu acha que a Terra tá andando, querido? Olha, cara, a Terra tá paradinha, cara. Não delira, Copérnico. Só que ele tentava convencer as pessoas, gente, movimento é uma coisa que nem sempre tu percebe. Quando tu tá num barco, ele não podia falar em avião, né? Não tinha avião naquela época, mas ele falava, quando tu tá num barco descendo o rio abaixo, se o rio não tá turbulento, se o rio tá lisinho, se tu fechar os teus olhos, tu nem percebe que o barco tá andando. Só vai perceber que o barco tá andando se tu olhar pra uma árvore do lado do rio. Aí tu vê a árvore indo pra trás, o barco tá indo pra frente. Ele tentava mostrar para as pessoas que talvez a Terra estivesse em movimento, que nós não pudéssemos perceber esse movimento. Hoje, para quem já andou de avião, não tem o que ver, né, cara? O avião tá 900 por hora, o teu copo tá em cima da tua mesinha e ele não vibra. O copo não mexe, o copo tá paradinho.
sonolência, né, cara? Tu caminha na aeronave, plantando bananeira num pé só, e não acontece nada. E o avião está a 900 por hora. Quem já andou de avião começa a desconfiar que talvez essa bola de terra esteja de fato a 100 mil km por hora, como os cientistas falam. Ou talvez não, porque movimento é relativo, porra. Depende de onde é que eu meço o movimento, né? Lembra das primeiras aulas de cinemática? Não importa de onde é que tu analisa o movimento, se é da Terra ou se é do Sol. Copérnico só percebeu que usar como referencial o Sol deixa a matemática muito mais fácil. Quando ele mostrou que os cálculos dele davam o mesmo resultado do Ptolomeu, porém, em 10 minutos, enquanto o do Ptolomeu demorava um mês de conta, aí a galera começou a gostar. Olha, Copérnico, tu é meio maluco, mas a tua ideia é foda. Ou seja, o cara que trabalhava com previsão astronômica, ele começou a usar o método, né, copernicano e abandonou o método ptolomaico, que era foda de trabalhar. E se tu quiser perceber, ó, se nós fôssemos pensar na Lua que orbita a Terra, a nossa Lua que orbita a Terra vai girar em torno do Sol, que nem os planetas giravam em torno da Terra, né? Concorda comigo? Mostrando que, na verdade, a única coisa que mudou foi o referencial. Usar o heliocentrismo para mapear o movimento da Lua é o inferno. Então, muito mais vale eu dizer que a Terra está parada e que a Lua gira em círculo em torno da Terra. Mas tu vê, Copérnico é considerado o homem que parou o Sol. O homem que parou o Sol. E, de fato, né, mentalmente foi o primeiro cara que conseguiu convencer uma grande parcela da população. Quando eu falo isso, da galera que lia, que é meia dúzia de gato pingado, né, galera? Se hoje as pessoas leem e não entendem o que leem, tu imagina 2000 anos atrás. Quem lê é rei, né, cara? Ah, tu lê, porra, que tu lê? Porra, que foda, tu é foda. E esse cara que lia, quando foi convencido pelo Copérnico, pela discussão sobre a ideia do Copérnico, começou a espalhar essa ideia de heliocentrismo. Mas vale dizer que sujeitos anteriores ao Ptolomeu já defendiam o heliocentrismo, só que sem expressão mundial. Por isso que a gente diz que o Copérnico inaugurou o heliocentrismo, embora não seja verdade. Mas os dois percebiam que, eles sabiam que eles estavam errados. Tanto Ptolomeu percebia que a teoria dele tinha coisa que não fechava, como Copérnico também. O Copérnico, ele ia lá e previa que Marte deveria aparecer no céu uma certa hora. E Marte se atrasava um pouco para aparecer. Mercúrio mesmo era uma encrenca para os dois. Eles erravam bastante as previsões de Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. E aí a galera ainda não entendia o porquê que estava dando esse problema. Teve que nascer um cara muito especial para que essa questão fosse resolvida. O cara que mais recentemente que começou a ser comentado na história, o nome desse cara, a partir do qual nós daremos sequência na aula semana que vem, é Tycho Brahe. Tycho Brahe. Esse cara, ele era filhinho de papai. O papai queria que ele fizesse medicina. Mas filhinho de papai mesmo. O pai dele era dono do mundo naquela época. Do mundo que ele se conhecia, pelo menos. Rei, castelos e mais castelos, terras e mais terras. E, por incrível que pareça, lá em 1400 e pouco já tinha faculdade de medicina na Europa, né? Nós estamos agora em quase 1600. Ele ia fazer faculdade de medicina. Não dá pra acreditar, né, cara? Em 1600 o cara fazia faculdade de medicina. E o pai falou, vai fazer faculdade de medicina. Mas o Tycho queria olhar o céu. Ele queria entender as estrelas, queria medir a posição das estrelas e entender o que era o céu. Ele gaseava a aula para ir nas noites estreladas olhar a posição das estrelas e construir um astrolábio gigantesco. Astrolabe, para quem não sabe, é uma mistura de transferidor com compasso. Tu vai lá e tu mede o ângulo que a estrela está em relação horizontal e até em relação a uma certa... Né, na tua casa tem uma viga lá, tu vai lá, pega aquela viga, abre o compasso 30 graus e depois abre 40 graus e tá lá a estrela que eu queria. Então tu consegue posicionar as estrelas, né, usando um astrolábio. E ele fez isso durante mais de 10 anos. Observou os céus noturnos e anotou a posição das estrelas e planetas. Com essas anotações de mais de uma década, ele percebia que Ptolomeu e Copérnico estavam errados. Só que ele não sabia por que ele estava errado.
ele teve que pedir ajuda para um cara chamado Kepler para poder matar essa charada. E aí as leis de Kepler eu comento contigo na próxima aula. Muito obrigado, galerinha. Daqui a pouco não usem drogas e preservativos, né? Semana que vem nós estamos juntos. E tragam dúvidas para a semana que vem, assim como hoje. Valeu!